Urvatos era um Lorde Demônio solitário e deprimido, entediado de ser invencível. Ele se isekaiu, esperando formar seu harém, mas renasceu como um perdedor inútil, transformando sua vida num inferno. No início, Ard vive uma vida tranquila com seus pais comuns após reencarnar. Seus pais perguntam sobre seus planos futuros, e essa questão acende memórias de seu verdadeiro desejo de construir conexões genuínas. Ard decide ser proativo e vai à cidade para conquistar algumas futuras mães de seus filhos. Ele tenta cumprimentá-las, mas elas gritam e fogem, então ele as persegue e oferece amizade, mas elas já sumiram, e ele percebe que não tem Riz nenhum. Então ele passa o resto da tarde descontando suas frustrações no ecossistema local. Naquela noite, o prefeito Weiss aparece e diz a Ard que a receita definitiva para fazer amigos é falar com gentileza e usar cantadas educadas. Ard sai correndo de casa, determinado a testar a estratégia. Ele então vasculha a cidade, experimentando suas novas cantadas em cada estranho que encontra. Mas toda tentativa termina em rejeição. Mais tarde na floresta, Ard ouve a voz de uma garota ecoando e vai em direção a ela. Lá, ele encontra uma garota em batalha com um lobo grande, usando magia poderosa para se defender, mas ele acha a fera pateticamente fraca. Assim que a garota derrota o lobo, Ard subconscientemente a chama de Lídia, o que ela corrige rapidamente dizendo que seu nome é Irina. Tentando se aproximar, ele oferece ajuda para ela ficar mais forte, mas ela o manda ficar longe e foge, destruindo a autoestima de Ard. Momentos depois, ao sair de casa, o Weiss encontra sua filha Irina chorando e correndo em sua direção, e quando Ard vê que o Weiss é o pai dela, ele acredita que é o destino. Nas semanas seguintes, Ard persegue Irina implacavelmente pela cidade, insistindo na amizade enquanto irradia pura energia de perigo de estranho. No aniversário dela, ele muda as táticas e lhe traz flores. Mas ela o ataca com fogo. Poucos dias depois, ele a vê lutando contra criaturas selvagens e oferece-se para acompanhá-la em casa, mas ela o ignora. Desesperado naquela noite, Ard revisa todas as suas estratégias de flerte que encontrou no YouTube e começa a elaborar um novo plano. Mas antes que possa terminar, um grito rasga a noite. Lá fora, goblins invadem a cidade, e Ard sai, pronto para exibir seu poder, mas antes que ele possa agir, seu pai avança e aniquila os goblins sem esforço. Momentos depois, Weiss chega em pânico e informa ao pai de Ard, Jack, que Irina ainda está na floresta. Lembrando-se de que foi ele quem a afastou, Ard jura trazê-la de volta em segurança e parte. Enquanto isso, Irina está paralisada de medo, cercada por goblins. Assombrada pela crueldade de seus agressores e pela dor que causaram, ela desiste e diz aos monstros para acabarem com ela. Mas assim que eles avançam, Ard libera uma barreira mágica que os aniquila. O líder Goblin olha incrédulo, e Ard diz a Irina que está ali para salvá-la. Irina implora para Ard fugir e se salvar, mas para recuperar mais de sua aura, ele incinera os goblins com raios. O líder continua a falar bobagens, então Ard lhe dá uma última chance de partir em paz. Ele recusa, e segundos depois é vaporizado como os outros. Então Ard oferece a mão a Irina, e ela pergunta por que ele a salvou. Ele responde simplesmente que é porque são amigos. Ela não acredita que ele possa entender a dor de sua solidão, e ele recorda sua própria história de sua vida passada, quando tinha uma velha amiga elfa, Lídia, e como jurou nunca traí-la. Hesitante, Irina expõe todos os seus medos e inseguranças. Ard escuta, então diz a ela que nada disso importa e promete ficar ao lado dela, aconteça o que acontecer. E pela primeira vez ela aceita a amizade dele, e eles prometem ficar juntos em nome do próprio Lorde Demônio. Anos depois, ela aparece em seu quarto para cumprimentá-lo e se deita em sua cama. Envergonhado, ele diz a ela que uma garota como ela não deveria agir assim, e com um sorriso astuto, ela sugere que se matriculem juntos na Academia de Magia. No dia seguinte, na Academia de Magia, eles se matriculam, onde o diretor Gold os recebe calorosamente, expressando a honra que sente em finalmente conhecer os filhos dos maiores heróis da cidade. Irina sente-se honrada por ser chamada de filha de um herói, enquanto Ard fica confuso, imaginando como seus pais modestos poderiam ser figuras heróicas. Mas graças às suas façanhas de caça a goblins na floresta, Gold diz que eles já são famosos localmente, e como resultado, só precisam fazer o exame escrito. Quando os resultados são divulgados, Irina fica em primeiro lugar na turma, mas o nome de Ard não é encontrado em lugar nenhum. Enquanto ele entra em pânico silenciosamente, Irina consegue avistar o nome dele e revela que ele passou, apesar de ter tirado 0 em tudo. Enquanto Ard se recupera da confusão, Gold aparece para parabenizá-lo pessoalmente e explica que seu 0 não é um fracasso, mas que suas respostas são muito antigas e avançadas, enraizadas em um conhecimento mágico há muito perdido no tempo, o que deriva de seu passado como Lorde Demônio. O diretor também compartilha com a turma que o pai de Ard uma vez ajudou a derrotar um deus maligno ressuscitado ao lado de sua mãe.
Mais tarde no corredor, Irina tenta conversar com Ard, mas ele ainda está tentando entender como seus pais, duros e sem teto, são secretamente guerreiros lendários. Mas quando ele olha para Irina, fica feliz por ela estar com ele. Mas no momento em que entram na sala, todas as garotas populares o cercam enquanto os simps tentam flertar com Irina. E ele se deleita com a atenção, ouve insultos de alguém à margem e se vira para investigar. Ele avista um elfo chamado Spencer, atacando verbalmente uma súcubo chamada Ginny, acusando-a de usar seus encantos de súcubo para drenar a alma do diretor com a bateria fraca. Quando Irina manda ele parar, ele declara que a família de Ginny serve a dele, e isso lhe dá o direito de tratá-la como quiser. Ard intervém e diz a Spencer para se desculpar, mas o elfo apenas zomba, e diz que só fará isso se Ard puder derrotá-lo em um duelo. Antes que Ard possa aceitar, Irina intervém e o avisa que ela sente que Spencer é incrivelmente poderoso. Spencer insiste, insultando os dois, dizendo que nenhum duraria 1 minuto em uma luta. Então, uma mulher deslumbrante entra, irradiando poder. Ard não precisa olhar, pois sente a aura imediatamente, e um único olhar confirma que é Olivia, uma de suas generais mais leais de seus dias como o Lorde Demônio Varvatos. O pânico se instala, e ele pensa que se ela o reconhecer, saberá que ele abandonou o trono para viver uma vida tranquila de estudante. No entanto, ela parece mais interessada no duelo do que na identidade de Ard, e concede permissão para a luta, dizendo que será uma boa maneira de avaliar a força deles. Então, fora da escola, eles se preparam para o duelo, e os capangas de Spencer zombam de Ard, enquanto Irina observa nervosamente à margem. Spencer lança um feitiço de raio que envolve Ard em fumaça e fogo, mas quando a poeira baixa, Ard está lá, ileso, e Spencer lhe dá um respeito relutante. Ard pergunta se aquilo foi apenas um aquecimento, o que irrita Spencer o suficiente para liberar o que ele chama de Mega Flare. Ard bloqueia novamente, inabalável. Enquanto a turma ofega, Ard os corrige, dizendo que Spencer não está usando um Mega Flare, mas sim uma labareda fraca e insignificante, do mesmo tamanho do Willy do elfo. E Spencer, agora constrangido, começa a lançar múltiplos feitiços de fogo de uma vez, chamando-o de Giga Flare. Mas Ard os bloqueia com facilidade e apaga as chamas num piscar de olhos, apontando que é apenas um efeito dramático criado pela sobreposição de labaredas simples. Então Ard decide demonstrar o que é um Giga Flare de verdade. Ele conjura um tornado flamejante que cerca Spencer e o cozinha lentamente até que ele implore por misericórdia, prometendo que irá se desculpar. Ard para, deixando Spencer chocado por ainda estar vivo. Com uma calma arrepiante, Ard diz a ele que o que ele chama de Giga Flare é tão fraco que é um insulto ao criador do feitiço. Irina, impressionada e animada, agarra-se ao braço dele. Ginny faz o mesmo, e Olivia se aproxima, curiosa sobre o segundo feitiço que Ard usou enquanto aplicava o Giga Flare. Ela suspeita de algo, e Ard explica que ele sobrepôs uma barreira protetora em Spencer enquanto usava o Giga Flare, apenas para evitar que ele virasse um churrasco de verdade. Os alunos ficam maravilhados. Ele casualmente afirma que lançamento duplo não é grande coisa, mas Olivia se aproxima e diz a ele que lançamento duplo é uma habilidade há muito perdida. Ele desvia das perguntas dela e ela recua, avisando que obterá respostas eventualmente. Mais tarde, os alunos se reúnem fora de uma masmorra para sua primeira aula de campo. Olivia os instrui a formar grupos, e a turma inteira começa a implorar para fazer equipe com Ard. Em vez disso, ele nota Ginny parada de lado e sugere a Irina que a convide para se juntar, e eles formam um trio. Lá dentro, Olivia expõe a missão. Eles precisam derrotar um lobo negro de rank B. Alguns alunos começam a entrar em pânico com a dificuldade da missão, mas Olivia sabe que é fácil para Ard e tenta avaliar a reação dele. Mas ele evita responder e leva as garotas para dentro. Logo eles encontram uma matilha de lobos negros. Ginny quase desmaia de medo, então Ard e Irina avançam e assam as feras até que nada além de cinzas reste. Enquanto Ard tenta colher as peles dos lobos, ele ouve Ginny duvidando de seu lugar no grupo, chamando suas próprias habilidades de inúteis. Ele oferece ajuda para treiná-la, dizendo que isso aumentará sua confiança e é preciso que Irina a convença como amiga para que Ginny concorde em fazê-lo. Elas começam com a técnica de explosão de chamas que ele acabou de usar, mas Ginny mal produz uma faísca. Frustrada, ela começa a perder a esperança. E Ard se lembra de ter ouvido sobre sua criação difícil, cheia de homens horríveis, e percebe que ela provavelmente está lidando com uma profunda autoconfiança abalada. Ele simplifica a lição e diminui a intensidade. Após avistar outro lobo negro, ele mostra a ela como usar uma habilidade que criou na hora: anéis mágicos que explodem o lobo. Ginny e Irina ficam chocadas. Ele explica em termos simples, e Ginny consegue replicá-la. Radiante de alegria, ela aperta o braço dele com gratidão. Pressionando-se contra ele, Irina também se junta, mas elas acidentalmente ativam uma armadilha e caem pelo chão. Eles aterrissam no nível final da masmorra, e o chefe final, um minotauro enorme, irrompe por uma parede. Ginny está paralisada de medo, mas Irina jura protegê-la. Enquanto isso, Ard decide que é mais uma chance de ensinar, e o minotauro balança seu enorme porrete, e Ard o para com um dedo antes de arremessá-lo com um soco capaz de cometer um homicídio planetário.
Enquanto o monstro cai de volta, Ard diz às garotas para observarem atentamente e aprenderem. Ele começa invocando um anel mágico, depois spama centenas deles, atingindo o chefe repetidamente até que ele mal consiga ficar de pé. Ele chama Dini para finalizar e ela hesita, tremendo, mas Ard a lembra da dor emocional que ela suportou. Isso lhe dá o impulso de que precisa, e ela libera uma saraivada de explosões e derruba o monstro. Ard e Irina aplaudem enquanto se reagrupam com a turma. De volta com os outros, Dini quase expõe a magia única e auto-inventada de Ard para Olivia, mas Ard rapidamente a dispensa. Spencer e sua turma começam a tagarelar novamente, sugerindo que Ard é legal com Dini, apenas por causa do corpo dela. Furiosa, Dini avança e esbofeteia Spencer contra uma árvore, e Irina segue jogando cinzas de lobo negro por todo ele. Enquanto Spencer se afasta em humilhação, as garotas riem, e Ard finalmente se sente em paz até que Olivia aparece de repente atrás dele, agarra seu ombro e diz que precisam conversar. No dia seguinte, Gold informa Ard sobre um evento de batalha estudantil sendo organizado para impressionar a rainha visitante e o incentiva a participar. Ard recusa educadamente, mostrando nenhum interesse na oferta, mas Gold insiste, enfatizando que o evento poderia ajudar a garantir mais financiamento para a academia. Ard começa a explicar sua razão para recusar o pedido, mas Olivia o interrompe, levantando seu queixo com a mão e comentando que a lógica dele a lembra de alguém que ela conhecia, praticamente dizendo a ele que sabe que o Lorde Demônio TJ reencarna em outra pessoa, e ela suspeita que seja Ard. Ele pede a Golday um tempo para pensar, e enquanto saem, Olivia o lembra de seu voto de descobrir sua verdadeira identidade. Perdido em pensamentos sobre a oferta de Golday, Ard se afasta até que Dini irrompe na cena, correndo em sua direção, com seus balanços em plena força a cada passo que dava. Sabendo que ele não tem aulas agendadas, ela o convida ansiosamente para um encontro. Ard imediatamente começa a elaborar uma maneira gentil de dizer não, mas o rosto fofo e esperançoso dela nubla seu processo de pensamento, e ele concorda em ir a um encontro com ela. Eles começam a conversar sobre o que fazer no encontro quando Irina de repente se intromete, declarando que também quer ir. Para a surpresa de Ard, Dini a recebe com entusiasmo, dizendo que adoraria que Irina se juntasse. Afinal, Ard deveria ter um harém, e ela está empenhada em ajudá-lo a construí-lo. Irina, confusa, vira-se para Ard e pergunta o que é um harém. Ard finge não saber, mas Dini lhe dá uma explicação que quase frita o cérebro de Irina, e ela se recusa a deixar Ard ter mais de uma mãe de seus filhos. Mais tarde naquele dia, Ard encontra as garotas no local escolhido para o encontro. Com Dini tão deslumbrante, Ard até esquece de respirar. E depois de elogiar as roupas de ambas, eles vão a um teatro para assistir a uma peça que, para o horror de Ard, acaba sendo uma dramatização de sua vida passada como Varvatos. Ele começa a se desligar de tédio, mas Dini se aconchega e pressiona seus atributos contra ele, e Ard percebe que sua súcubo interior começa a aflorar nessa situação. Quando os próprios atributos de Irina entram em cena, fica mais difícil para ele controlar seu amiguinho, mas ele consegue se manter composto. Então, a peça retrata sua velha amiga Lídia como uma beleza de coração puro, e ele de repente se lembra de uma batalha, onde Lídia provou ser exatamente o oposto, avançando como se fosse a encarnação feminina de um urso de cocaína, em vez de Cinderela. Assim que a peça termina, Dini continua agarrada a ele, sussurrando seus agradecimentos por ter vindo, enquanto Irina fica com ciúmes e tenta afastá-lo em busca de comida. Então, Ard cobre os olhos de Irina, enquanto eles passam por zonas quentes e vaporosas, enquanto Dini os guia para um local panorâmico. Mas enquanto passam por um beco, Ard ouve um grupo de estranhos encapuzados sussurrando sobre um plano para atacar a rainha. Ele rapidamente informa as garotas que planeja seguir o grupo suspeito e pede desculpas por encurtar o encontro. Elas insistem em ir com ele, ambas querendo ajudar a rainha, então ele concorda a contragosto e jura mantê-las seguras. Então, eles seguem o grupo e descobrem um círculo mágico desenhado em uma parede de esgoto. Ard instantaneamente sente o perigo, mas as figuras encapuzadas aparecem atrás deles, e o líder revela arrogantemente que toda a armação era uma armadilha para isolá-los. Inabalável, Ard ri, dizendo que já havia descoberto o plano deles, e se quisessem emboscá-lo, teriam usado o círculo mágico no momento em que ele pisasse no esgoto. Enraivecido, o líder ativa o círculo, envolvendo Ard em chamas, mas Ard simplesmente sorri dentro do fogo, o que assusta os atacantes. Ele então extingue as chamas, destrói o círculo com uma habilidade de explosão e eletrocuta todos os inimigos, exceto o líder. Ele oferece ao homem uma chance de explicar o motivo de tentarem sequestrá-lo e as garotas. Em vez de falar, o líder se transforma em sua verdadeira forma, um demônio, e escapa abrindo um buraco no teto com uma explosão. Ard diz às garotas que vai perseguir o demônio, e enquanto elas ficam confusas sobre como ele fará isso, ele voa sorrindo, e lembra a Irina que ele pode voar. Então, ele avista o demônio e inicia seu contra-ataque.
O demônio tenta se proteger agarrando uma garota próxima da multidão, causando pânico entre os aldeões. Sem outra escolha, Ard calmamente se dirige à multidão, revelando sua herança como filho de um grande mago e prometendo a segurança deles. O demônio se gaba da refém, mas Ard revela que ela já está segura com a mãe, graças à sua magia de ilusão. O demônio entra em pânico, tenta atacar Ard e foge, mas Ard libera uma habilidade devastadora, reduzindo o demônio a nada, derrotando-o. Quando Ard aterrissa no chão, os aldeões gratos o cobrem de elogios e até o jogam para o alto, assim que as garotas saem do esgoto. No dia seguinte, o trio é convocado perante a rainha Rosie. Ard não consegue parar de olhar para seus atributos impressionantes, e seu conselheiro tenta repreendê-lo por isso, mas Rosie ignora, dizendo que não se importa com a admiração. Irina então choca a todos, perguntando casualmente à rainha como ela está. A sala inteira fica em silêncio por confusão, e Irina explica que são amigas de infância e Rosie confirma. Ela então os informa que está ali para recompensá-los, e Ard se prepara para um gesto real típico, como uma medalha ou um pouco de ouro. Mas Rosie choca a todos, dizendo que quer ter os filhos dele, quase causando um ataque cardíaco em Ard. O caos irrompe enquanto as garotas e os oficiais protestam contra seu desejo, então Rosie não tem escolha a não ser adiar aplaudir Ard. E em vez disso, o nomeia mago de classe Pentágono. Os outros ainda estão insatisfeitos, então Ard propõe aumentar o financiamento da academia, e Rosie concorda, mas mantém sua promoção também. Ainda enfrentando os protestos, ela promove Irina também e designa ambos como suas forças secretas. Quando Irina pergunta se Ginny receberá algo, Rosie a nomeia maga de classe Triângulo. Enquanto isso, Ard se pergunta silenciosamente como as coisas saíram do controle tão rapidamente, mas, bem longe, um novo grupo de demônios encapuzados começa a discutir seu próximo passo, e desta vez envolvendo uma mulher misteriosa que eles afirmam ser forte o suficiente para lidar com os poderes de Ard. Mais tarde, depois de alguns dias, com uma atitude corajosa, uma garota da academia confessa seus sentimentos a Ard e o convida para sair. Inabalável, Ard a coloca diretamente na zona de amizade com uma expressão fria como pedra, esperando que isso fosse o suficiente para parar ela e todas as outras garotas que o queriam. Mas ela abandona a encenação, afirmando audaciosamente que tem fantasiado com seu glize dourado e como ela quer devorá-lo. Ela quase o ataca ali mesmo, até notar Irina observando, fervendo de raiva. Escolhendo a sobrevivência em vez da sedução, a garota recua por enquanto. Ard se aproxima de Irina para agradecê-la pela intervenção oportuna, mas ela se afasta, claramente sentindo ciúmes e chateada. Enquanto isso, no escritório de Gold, uma colega professora, Jessica, conversa com Golda sobre como Ard conseguiu mais orçamento para a academia deles. Mas Golda lhe diz que na verdade quer promover Ard para se tornar um instrutor. Mas, como os nobres não estão exatamente entusiasmados com a ideia, Golda acredita que exibir as habilidades dele durante o próximo evento de batalha os convenceria. No entanto, Jessica afirma ter o plano certo em mente para fazer isso acontecer. Naquela noite, Ard fica acordado na cama, revivendo os eventos do dia e se perguntando o que fez para chatear Irina. Nesse momento, Ginny aparece e entra confiante. Ao entrar, ela tira suas armaduras de enredo, revelando um conjunto de roupas provocantes por baixo. Ela gira de forma brincalhona e pede a opinião dele, mas sendo o Chad supremo, Ard sugere que ela se vista mais quente para não pegar um resfriado. Atordoada pela sua falta de percepção, Ginny sobe na cama e insinua que está pronta para apagar as luzes e aquecê-lo. Mas Ard, alheio como sempre, fica perplexo com as intenções dela. Ela o encara e comenta que o corpo dele claramente anseia pelo dela. É quando Ard percebe que o olhar dela mudou, e ela ativou seu olho maligno sedutor, congelando-o no lugar com seu poder. Aproveitando, ela o empurra suavemente de costas, se inclina bem quando os lábios deles estão prestes a se encontrar, até que Irina arromba a porta. A cena deixa Irina furiosa. Ela começa a atirar objetos em Ard, soltando uma torrente de insultos e acusações como as de Didi. Quando ela finalmente se acalma, Ginny a provoca comparando seu chilique ao de uma criança por um brinquedo perdido. Ginny pergunta por que Irina veio, e ela admite meio sem graça que queria fazer as pazes com Ard. Ginny então questiona a roupa sedutora, forçando Irina a confessar que a mãe de Ard lhe disse que se vestir assim faria os garotos perderem o controle por uma sede normal, até o próprio Ard. Ginny acha hilário, enquanto Irina confunde o riso dela com zombaria. Ginny a tranquiliza, dizendo que simplesmente acha a ingenuidade de Irina encantadora. Enfurecida, Irina afirma que seu comportamento ciumento é culpa total de Ginny, acusando-a de flertar constantemente com Ard e de encorajar outras garotas a se declararem a ele. Ginny zomba, dizendo para ela não culpar os outros pela própria incapacidade de manter a atenção de Ard, e descarta suas palavras como nada mais que inveja. Isso leva Irina ao limite, e ela desafia Ginny para um duelo, que Ginny aceita. Conforme a discussão aumenta, Ard, farto do barulho, ordena que as duas se sentem no chão. Envergonhadas, as garotas obedecem e ele exige que ambas peçam desculpas uma à outra. E, embora relutantes, elas as murmuram. Mas, assim que as tensões diminuem, a porta se abre novamente e desta vez, Jessica entra. Ela propõe uma solução, que elas resolvam a rivalidade competindo no próximo evento de batalha.
Ela explica que é uma ótima oportunidade e pode ajudar a solidificar a promoção de Ard de aluno a instrutor. Confusas, as garotas pedem esclarecimentos, e Jessica elabora que, como ambas foram treinadas por Ard, o sucesso delas no torneio provaria a capacidade dele como mentor. Irina se lembra do conselho de Ard para não usar mal o poder, mas sim para o bem. Ard elogia a consideração dela, mas Jessica interrompe, provocando-as com a ideia de Ard usando o novo uniforme de professor. Querendo ver isso, as garotas concordam entusiasticamente em participar. O dia do torneio chega, e a arena se enche de uma multidão animada. Os pais de Ard, junto com o pai de Irina, Wise, atuam como comentaristas. Enquanto Wise oferece análises ponderadas, Jack resmunga sobre a falta de lutadores musculosos, do tipo brigão, desejando algo mais intenso. Enquanto isso, Carla observa as competidoras, fazendo comentários estranhos que deixam Ard, sentado ao lado de Olivia, envergonhado pelas palhaçadas de sua família. Assim que a primeira luta termina, Irina é chamada. Ard pondera se deve desejar-lhe sucesso, mas como não tem desejo de ser professor, ele, meio a contragosto, espera que ela perca sem se machucar. Sua oponente não perde tempo lançando um feitiço de fogo, pegando Irina desprevenida. Ela mal desvia, caindo no chão. Olhando para cima, ela avista Ard nas arquibancadas, torcendo por sua derrota. Confundindo isso com apoio, sua confiança é renovada, e com uma explosão de determinação, ela libera a magia de escrita e derrota sua oponente. Nos bastidores, Irina passa por Ginny a caminho da arena e lhe deseja boa sorte rapidamente. Então, uma por uma, ambas avançam pela competição, eventualmente se enfrentando na rodada final. Assim que se preparam para a batalha, o caos irrompe. Figuras encapuzadas espalhadas pela arena se transformam subitamente em demônios monstruosos, gerando pânico e fazendo a multidão fugir aterrorizada. Enquanto a arena mergulha no caos, Jessica corre até Ard e Olivia, sugerindo que se separem para derrubar os demônios. Os pais de Ard e Wise insistem em ajudar. Enquanto isso, Irina e Ginny entram em ação, combatendo os invasores. Durante a confusão, Ginny é quase dominada, mas Irina intervém para salvá-la. De repente, o chão se estilhaça e os destroços se fundem, formando um golem de pedra maciço que rapidamente evolui para um de cristal. Apesar dos esforços combinados, a magia dela se mostra ineficaz. Assim que o desespero se instala, Wise intervém, ordenando que as garotas se afastem. Ele invoca um poderoso feitiço de vento que ergue a criatura no ar e a estilhaça em escombros. As garotas ficam maravilhadas, e Irina expressa admiração pelo poder de seu pai. Mas o momento é interrompido, pois Jessica reaparece atrás de Wise e enfia a mão no peito dele. Horrorizada, Irina corre para seu pai ferido. Ginny exige uma explicação, e a mulher calmamente revela que não é Jessica, mas sim Elzad, a frenética rainha dos dragões. Ela declara que todo o evento foi uma armadilha para capturar Irina, mas ao tentar pegá-la, Ginny revida com feitiços, gritando para Irina escapar. Protegida por uma barreira mágica, Elzard, cansada, chama a demonstração emocional de patética, então lança uma explosão que derruba Ginny. Assim que ela avança para acabar com Ginny, Irina intervém. Ela implora a Elzad para poupar sua amiga, oferecendo-se em troca. Satisfeita, Elzad nocauteia Irina, abre suas asas e alça voo com sua cativa, deixando Ginny ferida e para trás. Mais tarde na academia, Wise recupera sua consciência e imediatamente informa Ard sobre o sequestro de Irina. Logo depois, Gold chega, revelando que Elzad quase levou o mundo à ruína milhares de anos atrás. Ele se pergunta por que Elzard de repente se interessou por Irina, mas Ard o interrompe, declarando que fará o que for preciso para trazê-la de volta. Comovido por sua resolução, Wise oferece ajuda e guia Ard e Jack até o Tesouro Real. Enquanto Ard procura lá dentro, Jack puxa Wise de lado e pergunta se Ard já sabe a verdade sobre ele e a Irina. Wise reflete sobre a criação isolada de Irina, explicando que a amizade de Ard foi a melhor coisa que já lhe aconteceu. Por isso, ele ainda não encontrou forças para revelar a verdade. Enquanto isso, em um sonho, Irina revive o momento em que Ard se tornou seu amigo pela primeira vez, mas desta vez, ele pergunta sobre sua verdade oculta. Quando ela a compartilha, ele se desintegra em pó brilhante. Ao acordar, ela se vê cativa, e Elzad aparece, anunciando que é hora de começar o ritual. Irina pergunta o que o ritual significa. Elzad então revela uma criatura grotesca ao lado dela, o Órfão do Caos. Nascido dos restos de um Lorde Demônio que Ard uma vez venceu em sua vida passada como Barbatos, o monstro requer o sangue de Irina para despertar seus poderes, para que Elzad possa invocar o Lorde Demônio de seu reino selado. Quando Irina pergunta por que ela está indo tão longe, Elzad confessa que sua ambição é devolver o mundo a uma era de guerra sem fim. Irina lhe diz que Ard virá salvá-la, e Elzard a provoca sobre o segredo que ela esconde dele, e pela primeira vez, Irina fica em silêncio.
Assim que os preparativos do ritual começam, Ard se apronta para partir quando Ginny insiste em acompanhá-lo. Ele recusa, dizendo que a luta contra Elzard é perigosa demais. Mas Ginny desabafa sobre sua dificuldade em fazer amigos, apesar de todo o seu treinamento, e que Irina é a única amiga que ela já teve. Ouvindo isso, Ard diz a Ginny para esperá-lo com um bom jantar quentinho. Então ele flutua no ar, e ele para e diz a Ginny que ela também é sua amiga antes de partir. De volta à caverna, o órfão do caos paira sobre Irina, prestes a extrair seu sangue enquanto Elzard e seus lacaios observam. De repente, a criatura é instantaneamente incinerada por uma luz escaldante. Todas as cabeças se viram para ver Ard, flutuando no ar. Pousando sem dizer uma palavra, Ard lhes dá uma chance de se despedirem antes de liberar uma barragem de feitiços que aniquilam as forças inimigas. Ele corre para libertar Irina, que desaba em lágrimas em seus braços. Perdendo a compostura, Elzard exige saber se Ard está ciente do segredo de Irina. Ela então revela o verdadeiro nome de Irina, Level, e lhe diz que ela carrega o sangue dos deuses malignos. De volta na academia, Weiss e Jack discutem como ele e Irina esconderam suas identidades por causa do ódio contra aqueles ligados aos deuses malignos e como a Rainha Rose é meramente uma marionete, enquanto Weiss tem manipulado tudo o tempo todo. Ele e Irina são a legítima família real, mas viveram em segredo por segurança. Depois de ouvir a verdade, Ard diz a Elzard que não se importa, contanto que Irina continue sendo a garota gentil que escolheu ser sua amiga, uma garota verdadeira e radiante que ilumina a vida dele. Enfurecida, Elzard lança um ataque de raios, mas Ard o deflete sem sequer formar uma barreira. Ela dispara feitiços por toda parte na tentativa de desmoronar o chão sob eles. Mas quando ela tenta descer, Ard revida com magia de fogo que a queima, mas não a finaliza. Ele então arremessa uma lança que a derruba do penhasco, e Irina pensa que finalmente acabou, mas Ard sente que Elzard ainda está viva. Ela reaparece em sua forma de dragão e solta uma explosão devastadora. Ard responde liberando um escudo mágico pouco antes da explosão atingir. Enquanto a barreira começa a fraturar, ele acessa uma técnica antiga, invocando o espírito de Lydia e liberando um raio dourado radiante. Ele transmuta a alma dela em uma espada, e ele ascende ao céu e se choca com Elzard. Eles trocam ataques, desviando e contra-atacando um ao outro. Quando Elzard se aproxima para um golpe final, Irina grita reafirmando sua fé em Ard. Isso é todo o encorajamento de que ele precisa para liberar uma transformação em seu eu passado, Barbatos. E Zard lança uma saraivada de feitiços, mas Ard redireciona cada um com uma facilidade aterrorizante. Ele lê a raiva dela, reconhecendo que ela vem de um profundo abandono e a confronta. Isso só a provoca a lançar outro feitiço, mas Ard começa a conjurar um ataque supremo. Enquanto Elzard responde com seu próprio feitiço, eles colidem em uma explosão colossal que ilumina os céus, uma explosão tão massiva que anã a força nuclear. A magia de Ard prevalece, obliterando Elzard. Ele então reabsorve o espírito de Lydia e pousa ao lado de Irina para ver como ela está. Ele pergunta se ela ainda está bem em ser amiga dele depois do que viu, e ela responde sem hesitar que sim. Sorrindo, ele casualmente menciona a comida que Ginny está preparando, e com isso, eles voltam juntos para a academia. Nas profundezas de uma masmorra escura, uma jovem cria uma espada brilhante e corta um minotauro gigante ao meio. Com um sorriso vitorioso, ela declara seu desejo de se reunir com sua irmã mais velha, Lydia. Após 3 longos anos treinando na masmorra, ela finalmente decide que é hora de retornar. No mundo acima, ela fica chocada com o quão irreconhecível tudo se tornou, e quase é atropelada por carruagens 2 vezes. Ela corre para um beco, perplexa com a forma drástica como o mundo mudou em apenas alguns anos. De repente, uma figura mascarada sai das sombras, dirigindo-se a ela como Lady Sylph. Ele a elogia por treinar na masmorra por 3.000 anos, e Sylph pisca confusa, questionando suas palavras, e o homem explica que o tempo dentro da masmorra flui de forma diferente do mundo exterior. Enquanto caminha ao lado dele, ela pergunta quem ele é e como sabe tanto sobre ela. Ele afirma que foram camaradas uma vez, e ela admite que ele parece estranhamente familiar. Ele então revela que eles serviram sob Varvatos, junto com Lydia. E a menção desse nome, Sylph pergunta urgentemente o que aconteceu com seu antigo Lorde. O homem mascarado a informa que Barbatos está morto. Alarmada, ela pergunta sobre Lydia e os outros, temendo por sua segurança. O homem se inclina e revela que, embora Barbatos tenha perecido, sua alma renasceu no mundo sob uma nova identidade. E ele agora vive como um garoto comum chamado Ard Meteor. Ele acrescenta que se ela quiser respostas sobre Lydia, terá que confrontar o próprio Ard. Enquanto isso, na academia, Ard e seus amigos se encontram com o diretor. O homem idoso anuncia que um grande festival escolar está sendo organizado para marcar o centenário da academia, e desta vez incluirá tanto o famoso torneio de batalha quanto uma peça de teatro. Ao ouvir isso, Irina expressa o quanto é fã de peças, e o diretor solicita a participação deles nas peças. De suas vestes, ele tira uma carta e a entrega a Ard. É uma ameaça exigindo o cancelamento do festival, ou então...
Embora tais cartas sejam recebidas anualmente, esta é diferente, e Ard adivinha em voz alta que é porque o pergaminho é feito de pele humana, e o remetente é Lars Al Ghul. O diretor admite que quer Ard na peça, não apenas para entretenimento, mas porque acredita que Ard pode enfrentar a ameaça iminente, já que os alunos não teriam chance contra o que quer que os esteja atacando. Irina promete com confiança que protegerão a escola, mas Ard os avisa que é perigoso demais, e as garotas insistem que são capazes de lutar ao lado dele. Ard aponta que ainda estão com pouca ajuda, mas o diretor os tranquiliza, dizendo que Olivia está realizando entrevistas para recrutar assistentes. Ard, no entanto, suspeita que Olivia tenha seus próprios motivos para ajudar. Durante a aula, Ard ouve alguém gritar seu nome e Sylphie arromba as portas, chamando por ele, e ele percebe que está ferrado. Enquanto ela invade a sala, o caos a segue, pois ela está intimidando os alunos em sua busca por ele. Nesse momento, Olivia calmamente a acerta na cabeça com um caderno, e Olivia a repreende por sua atitude, alegando que o tempo na masmorra deve ter encolhido seu cérebro nos últimos 3.000 anos. Ard acena com a cabeça para a afirmação e Sylphie percebe o gesto. Apontando para ele, ela o acusa de ser a reencarnação de Varvatos. Ard congela, chocado por ela ter revelado seu segredo tão descuidadamente na frente de todos. Enquanto Irina descarta a ideia como bobagem, Ginny, pensativa, diz que isso pode explicar o poder dele e que faz sentido. Olivia pressiona Sylphie por mais detalhes, mas Sylphie a ignora e exige respostas de Ard, ameaçando violência se necessário, e começa a zombar de sua existência patética, o que o irrita. Irina de repente bate as mãos na mesa, se adiantando para defender Ard, oferecendo-se para duelar com ela em seu lugar. Enquanto ela fala, a expressão de Sylphie muda, pois ela vê Lydia na voz e no comportamento de Irina. Ela pergunta nervosamente o nome de Irina, e Irina se apresenta orgulhosamente como a única e melhor amiga de Ard. Sylphie, de repente mais tímida que agressiva, diz que quer ser amiga dela, mas não impressionada com o pedido de amizade, Irina rejeita essa cabeça de vento em miniatura. Sylphie então desafia Ard para um duelo para forçá-lo a confessar, mas Olivia, vendo uma oportunidade, muda a aula para a prática de espada. Ard objeta, mas Sylphie o provoca com raiva, chamando-o de covarde com masculinidade de mármore. Embora ele tente manter a compostura, Olivia o pressiona ainda mais, comparando isso a como ele lidou com Spencer. Percebendo que Olivia está tentando atraí-lo para se expor, Ard relutantemente concorda com o duelo. Enfrentando Sylphie no campo de treinamento, Ard decide que sua melhor estratégia é perder deliberadamente para que ninguém suspeite que ele é o Lorde Demônio. Das laterais, Irina o incentiva, encorajando-o a derrotar Sylphie mais rápido do que ele pode fazer uma manobra. Sylphie ataca, mas Ard rapidamente defende seus golpes e evita seus ataques. Percebendo que está lutando bem demais, ele ajusta sua técnica. Sylphie interpreta mal, pensando que ele está intimidado pelo poder dela. Irritado, Ard decide acabar com isso e a deixa acertar um golpe, mas ela contra-ataca, quase o esfaqueando. Ele desvia do ataque e estilhaça a espada dela, e Olivia anuncia sua vitória. Nesse momento, Ard percebe que pode ter ido longe demais. Sylphie se recusa a aceitar a derrota, e, enquanto se contorce, invoca sua espada novamente. Ard avisa para parar, mas ela libera uma onda de raios. Ele ergue uma barreira bem a tempo, e a explosão ricocheteia em direção a um prédio próximo. Antes que ela possa atacar novamente, ele prepara círculos mágicos defensivos. Olivia interrompe, ordenando que ela pare. Sylphie congela, notando seus colegas tossindo no chão. Olivia explica que a espada emite mana venenosa e que seu comportamento imprudente quase causou um desastre. Sylphie revida, comparando suas ações à devastação trazida por Barbatos. De repente, Irina lhe dá um tapa na cabeça estúpida, dizendo que desculpas não apagarão seu erro. Sylphie desmorona, pedindo desculpas em meio às lágrimas enquanto ela vislumbra Lydia parada diante dela. Irina a conforta gentilmente e Ard brevemente vê Lydia no lugar de Irina. Dias depois, Ard reúne seus colegas para planejar o próximo festival. Ele os informa que a turma deles fará uma peça, mas enquanto eles debatem ideias, uma comoção irrompe no corredor e Sylphie está gritando. Eles correm para fora e a encontram discutindo com 3 alunos. Irina exige saber o que está acontecendo, e Sylphie explica que eles a zombaram por ser uma plebeia. Um dos nobres afirma que estão apenas declarando fatos e que alunos nobres sempre ganharão mais elogios e dinheiro durante o festival. Segundo eles, nenhum plebeu pode competir com a nobreza. Farta, Irina os repreende, chamando-os de pirralhos mimados que devoram os doces do papai e declara que eles derrotarão os nobres no festival. Assim que os nobres se afastam, Irina pede desculpas a Ard por perder a paciência. Ele a assegura que teria dito o mesmo, e lhe mostra os outros alunos que agora os olham com uma admiração recém-descoberta. De volta à sala de aula, eles retomam a discussão e decidem que Ard interpretará o Lorde Demônio Varvatos, Irina interpretará Lydia, e Sylphie interpretará os deuses malignos. Então, para arrecadar dinheiro para a turma, Ginny propõe que eles montem um maid café e revela os designs dos figurinos, mas Ard rejeita a ideia imediatamente, considerando-a inadequada.
Ginny rebate que seu design é, na verdade, o mais modesto que ela tem, dando aos garotos material para fantasiar e deixando as garotas assustadas. Ela então revela seu verdadeiro motivo, que é dar às garotas a chance de seduzir Ard abertamente. As alunas explodem em gritinhos com a ideia, enquanto os garotos espumam de raiva pela masculinidade irresistível de Ard, e Ard é forçado a ceder. Sylphie objeta, dizendo que não apoia o plano. Ard esclarece que a participação é voluntária, e ao ouvir isso, ela cede, dizendo que fará se isso os ajudar a vencer. Mas Ginny a dispensa, afirmando que nunca pretenderam incluir uma tábua no café deles, o que irrita Sylphie. Em uma árvore próxima, fora da sala de aula, um pequeno pássaro observa a cena se desenrolar, e em outro lugar, em um local escondido, o homem mascarado que expôs a identidade de Ard observa tudo pelos olhos do pássaro. Ele ri sombriamente para si mesmo, antecipando ansiosamente o momento em que Sylphie descobrirá toda a verdade. No dia do festival, Ard cumpre suas obrigações de patrulha, experimentando cada item comestível que conseguem encontrar enquanto correm pelas barracas com Irina. A diversão deles para quando uma explosão rasga o ar. Eles encontram Sylphie ameaçando um homem idoso com sua lâmina, e ela acusa os olhos dele de marcá-lo como um demônio. Olivia intervém, e ela garante pelo homem, revelando que ele é um chefe que uma vez a ensinou a fazer batatas fritas, e ordena que Sylphie se acalme. Enquanto a situação se acalma, Irina nota uma árvore imponente que permaneceu por gerações. Ard explica que se acredita que ela abriga um item misterioso deixado pelo terceiro monarca do reino, o famoso Rei da Espada. Curiosa, Irina menciona que até Weiss não tem ideia de seu conteúdo, e Ard tenta pressionar Olivia por detalhes, mas ela se recusa a dizer mais. Em vez disso, ela muda de assunto, anunciando sua inscrição no torneio de batalha do Rei da Espada para testar suas novas habilidades. Ard a aconselha a não pegar pesado com os outros apenas para descobrir que ela já o inscreveu também. Ele começa a reclamar sobre não querer exibir suas habilidades, mas Olivia ameaça expô-lo ela mesma se ele recusar, e a contragosto ele concorda. Mais tarde, Ard chega ao café que Ginny havia promovido apenas para testemunhar Sylphie explodindo uma parede, mandando um cara pelos ares. Ela acusa o sujeito de agarrar seus seios e quase o finaliza antes que Ard intervenha, acalmando-a, consertando a parede e se preparando para lidar com a situação ele mesmo. No momento em que ele termina, um enxame de garotas do café tenta arrastá-lo para dentro com a promessa de um serviço bem cremoso. Ginny se junta, ligando o charme e exibindo seus atributos para atraí-lo. Uma vez sentadas, as garotas começam a provocá-lo, perguntando se ele as gostaria como prato principal ou sobremesa. Ard fica todo sem jeito e mal consegue formar palavras coerentes, até que Irina irrompe, furiosa por ele estar prestes a ter seu Glizzy devorado em vez de patrulhar. Ginny provoca a Irina dizendo que ela não conseguiria igualar seu apelo, e Irina tenta revidar, mas Ginny atinge onde dói, ativando as inseguranças de Irina. E momentos depois, Irina aparece em um traje de empregada, prometendo servir Art exclusivamente. Ginny zomba, afirmando que Irina não consegue lidar com Art sozinha. As outras garotas se intrometem, lutando pela atenção de Art, até que Sylphie declara que também está entrando na briga. De repente, um anúncio ecoa por todo o festival. O campeão do torneio do Rei da Espada receberá uma réplica da lendária espada. Sylphie se inscreve imediatamente, Irina a segue e Ginny, recusando-se a ser superada, também se junta. Na manhã seguinte, o torneio começa. O locutor apresenta o orgulho da academia, Ard e Irina, e então prossegue. Sylphie se prepara para ouvir seu nome, apenas para ser ofuscada por Olivia, a lenda viva cujos atributos ainda estão frescos como produtos de padaria, apesar de ter milhares de anos. Sylphie chora por ser ignorada, e Irina aconselha-lhe se concentrar. À medida que as lutas começam, Irina e Sylphie atropelam seus oponentes. Olivia não move um dedo e sua pura aura faz seus adversários fugirem. Ard segue com uma vitória limpa, mas começa a planejar como forjar uma derrota nas finais para evitar que Olivia desconfie. Enquanto a próxima rodada se desenrola, todos se reúnem para assistir à luta de Ginny contra um veterano formidável com força para rivalizar com Olivia. Mas Ginny começa a perder e Ard imediatamente percebe suas pernas trêmulas, paralisadas pela ansiedade. Ele se levanta e grita encorajamento, ajudando-a a se concentrar. Com determinação renovada, Ginny avança e desfere um golpe surpresa, garantindo seu lugar nas finais. Logo depois, uma garota chama Irina e Sylphie para ajudar no café, deixando Ard para trás. Ginny o encontra lá fora, e vendo que é só ela com ele, tira um folheto para um concurso de beleza de casais. Ard insiste que ainda precisa patrulhar o local, mas ela o tenta a fazer os dois, sugerindo que ele pode guardar o festival enquanto participa do concurso, e seduzido por seu charme, ele concorda.
No concurso, Ard avista um rosto familiar, o antigo valentão de Dini, Spencer. Enquanto o primeiro competidor aparece no palco, Ard se aproxima sorrateiramente e o assusta. Ard percebe que Spencer está usando comida como forma de lidar com algo, e quando perguntado se ele está ali para zombar de Dini novamente, Spencer diz que veio apoiar Lily, outra competidora. Quando chega a vez de Dini, Spencer fica em silêncio, visivelmente emocionado. Ard pergunta o que está acontecendo e Spencer reflete sobre seu passado. Dini, que antes era sua protetora desajeitada, costumava ter dificuldades até com as tarefas mais simples. Seu treinamento o ensinou a menosprezá-la, e foi o que ele fez. Mas ver a transformação dela mexeu com algo dentro dele, e ele agradece a Ard por ter colocado juízo na cabeça de ambos. Então, Ard e Dini vencem o concurso e, embora ela ainda se sinta insegura sobre si mesma, Ard a assegura de que ela é linda e merece a vitória. De volta ao café, os clientes que esperavam a parabenizam, enquanto Irina fica emburrada por não ter seu próprio troféu. Então, as finais começam, e Ard se confronta com Olivia antes mesmo de poder executar seu plano de derrota falsa. Ele luta com cautela para manter seu disfarce, mas Olivia aumenta a intensidade, quase desferindo um golpe fatal. Em resposta, Ard ativa uma barreira defensiva, lançando-a para o alto, violando a regra de não usar magia e ganhando desqualificação instantânea. O confronto final coloca Irina contra Dini, que está ansiosa para derrubar Irina de seu pedestal. Enquanto suas espadas se chocam, a discussão delas sobre serem a única fábrica de diversão de Ard se torna cada vez mais explícita, fazendo a plateia se encolher e rir. Em um último choque, Dini cai, entregando a vitória a Irina. Ao saírem da arena, Irina lhe diz que ela é a mulher certa para Ard, e Ard chega bem a tempo de pegar o final da briga delas, sem saber que o homem mascarado está observando silenciosamente cada movimento seu enquanto a hora da peça teatral se aproxima. Com total entusiasmo, os alunos se acomodam em seus assentos, vibrando de antecipação. Nos bastidores, Irina luta contra um terrível caso de medo do palco, enquanto Sylphie a encara como se estivesse vendo Lydia em seu lugar. Enquanto isso, Dini permanece completamente inabalável, o que só aumenta a ansiedade de Irina. Ard, em um esforço para melhorar o humor de Irina, tenta elogiá-la, mas em vez de levantar seu ânimo, ela começa a recitar suas falas como um androide com defeito. Eventualmente, a peça começa, e Irina de alguma forma consegue se manter firme. Quando Ard faz sua entrada durante a apresentação, ele inicialmente se preocupa em manter seus níveis de energia, mas a peça que se desenrola começa a puxar memórias de dentro dele, lembrando-o dos eventos reais em que ela é baseada. Naqueles dias, logo depois que ele terminou de informar o grupo sobre a missão deles, Sylphie tentou insistir em ficar perto de Lydia para proteção extra. Lydia a repreendeu mais uma vez por falar fora de hora. Então, sem aviso, o Deus Maligno fez sua grande entrada, zombando de seus esforços e os instando a aproveitar o que poderia ser sua última noite vivos. Naquela noite, Sylphie se aproximou sorrateiramente de Ard enquanto ele dormia, e perguntou nervosamente se a equipe a via como elo fraco. Ele esclareceu que a dureza de Lydia era uma forma de protegê-la, porque ela via Sylphie como sua sucessora. Ainda querendo ser incluída, Sylphie pediu para se juntar à batalha, e Ard concedeu sua permissão, prometendo assumir a responsabilidade por suas ações. Na manhã seguinte, o Deus Maligno elogiou o esforço deles em eliminar a maior parte de suas forças antes de levantar sua espada para encerrar a luta. Mas antes que pudesse atacar, ele acionou uma armadilha mágica e foi lançado para o alto, suas tropas restantes o seguindo logo depois. Embora ferido, ele sobreviveu, apenas para Lydia investir e desferir um golpe devastador. Sylphie apareceu animadamente, revelando que ela era a mente por trás das armadilhas. Enquanto Alvarto tentava repreendê-la por estragar a diversão, ele e o resto das tropas também caíram nas minas. Ard começou a questionar se ela sabia os locais das armadilhas, e se havia deixado um caminho seguro para eles voltarem para casa, e ela percebeu que não. Frustrado, ele lhe deu um leve gancho. No caminho de volta, Sylphie chorou por não ser apreciada por suas contribuições, enquanto Ard a repreendia por não usar o bom senso básico. Lydia interveio, pedindo a Ard para pegar leve, então agradeceu sinceramente a Sylphie pela ajuda, alertando-a para ser mais cuidadosa da próxima vez. Depois que a cortina se fecha, o elenco acena para a multidão, mas a atenção de Sylphie é desviada por alguém na plateia que se parece com Lydia. Ela segue a sósia apenas para descobrir que era apenas uma garota comum, e de repente, o homem mascarado aparece. Mais tarde, Ard se encontra com Dini, esperando Sylphie chegar para a partida final da arena. Dini, refletindo sobre o comportamento estranho de Sylphie durante a peça, sugere que ela pode estar desenvolvendo sentimentos por Ard, e o aconselha a se preparar para uma possível confissão. Nesse exato momento, Sylphie aparece, com o rosto desprovido de emoção, e pede a Ard para encontrá-la mais tarde na árvore sagrada. Então a partida começa, mas termina quase instantaneamente. Sylphie desaparece num piscar de olhos e então nocauteia Irina com um golpe preciso no pescoço. A multidão explode, mas Ard sente que algo está seriamente errado. Naquela noite, na árvore marcada, Sylphie espera. Dini se esconde nos arbustos com Irina, esperando uma confissão de amor e determinada a espionar. Mas quando Ard chega, Sylphie choca a todos, declarando sua intenção de destruí-lo.
Ela ativa a magia da árvore, canalizando-a para uma espada que, ao contrário do que se acreditava, nunca foi uma réplica. Sacando uma segunda lâmina, ela lança um ataque furioso. Ard foge para o céu, mas ela também alça voo, perseguindo-o implacavelmente enquanto as garotas abaixo observam, atordoadas e confusas com o que está acontecendo. Horas antes, Sylphie havia rejeitado a afirmação do homem mascarado de que Ard era o Lorde Demônio reencarnado Varvatos, mas para virá-la contra Ard, o homem mascarado usou magia para manipular suas memórias, fazendo parecer que Ard havia enviado Lydia para a morte. Consumida pela raiva, ela intensifica seus ataques e eventualmente consegue desferir um golpe sério, derrubando Ard do ar. Enquanto ela se prepara para dar o golpe final, Irina tenta intervir, mas é afastada com um tapa. Dini intervém com uma explosão para protegê-la, mas é lançada contra uma parede. Enquanto Sylphie se aproxima de Irina, Ard reaparece, agora em sua forma de Lorde Demônio, e exige que ela pare. Ele tenta desfazer a lavagem cerebral, mas falha. Quando ela ataca novamente, ele escolhe levar o golpe, mas assim que o ataque desce, a voz de Lydia a alcança e Sylphie congela. De repente, o homem mascarado aproveita a oportunidade e nocauteia Sylphie. Ard o confronta exigindo respostas. O homem mascarado confessa que orquestrou tudo para ressuscitar seu mestre sacrificando a Irina. Então ele tem que eliminar Ard primeiro. Com ambas as espadas em mãos, ele avança contra Ard, mas é ele quem acaba sangrando e perde um braço, forçando-o a recuar. Desesperado, o homem mascarado tenta ativar a magia da espada, mas ela se volta contra ele e ele desaba. Ard a agarra, declarando que é hora de uma lição, e usa a espada para explodi-lo completamente. Enquanto a poeira baixa, Ard reflete sobre como a vitória pareceu suspeitosamente fácil. Nesse exato momento, a voz de Lydia fala mais uma vez, e sua alma emerge da espada para verificar Sylphie, que lentamente desperta. Lydia a tranquiliza, dizendo que Ard nunca teve culpa, e promete encontrá-la novamente antes de retornar suavemente para descansar dentro da lâmina. Alguns dias depois, Ard joga um jogo de cartas com as garotas na excursão, enquanto estão sentadas em uma carruagem. Dini já está emburrada depois de perder 2 vezes, e embora Ard a anime pela derrota, ela tira uma carta a Elzard que instantaneamente a coloca em outra perda. Ele começa a procurar uma carta melhor para animá-la, mas o tempo de repente para e tudo congela, exceto Ard, Dini e Irina. Enquanto tentam entender o que está acontecendo, o chão desaparece sob eles e eles despencam em um limbo estranho. Lá, um homem baixo, vestindo pijama, emerge de uma cama. Quando perguntado quem ele é, ele calmamente se apresenta como um deus. Ard não perde tempo perguntando o que ele quer. O deus explica que o próprio tempo é governado por leis sagradas projetadas para proteger o mundo da destruição e que alguém está atualmente tentando violá-las. Antes de desaparecer, o deus encarrega Ard de deter essa figura misteriosa e os teletransporta para um novo local. Um que Ard reconhece instantaneamente como sendo o passado distante. Dini e Irina pedem detalhes, então ele aponta para o céu onde antes havia múltiplas luas, mas apenas 2 permanecem no presente. Isso confirma que eles chegaram à era em que ele ainda vivia como Varvatos, e avistando um assentamento familiar à distância, Ard conclui que eles devem visitar o Lorde Demônio reinante. As garotas, vendo isso como uma oportunidade, se apertam em seus braços. De repente, um grito de garota corta o ar. Eles a avistam fugindo de um ferrão da morte. Ela tropeça, quase encontrando seu fim, mas Ard intervém, aniquilando a besta com uma saraivada de magia enquanto a protege do perigo. Ele percebe uma mudança em sua própria força, assim que a voz de uma mulher ecoa por perto e ele vê que é Olivia, carregando a garota ferida. As garotas quase a chamam pelo nome, esquecendo que ainda não deveriam conhecê-la, e Olivia fica desconfiada. Ard as acoberta dizendo que são apenas fãs. Olivia testa a força dele com uma explosão de espírito que derruba as garotas, mas Ard não se move. Impressionada, ela diz a ele para levá-las junto. Na manhã seguinte, em uma vila com vista para a cidade, Ard e as garotas encontram Olivia novamente. Ela o convida diretamente para se juntar ao exército deles, explicando a ascensão dos seres exteriores, que são invasores gerando demônios que ameaçam a humanidade. Mas graças à magia que Varvatos deixou para trás, os humanos mal conseguem manter a linha, mas alguém como Ard poderia mudar o rumo. Ele concorda com uma condição, que as garotas sejam permitidas a lutar ao lado dele, sob uma comandante chamada Verda. Olivia objeta, pois a unidade de Verda se concentra em pesquisa e cura, mas eventualmente concorda. Mais tarde, eles chegam à cúpula de pesquisa de Verda para se juntar à equipe dela, mas uma explosão os interrompe, enviando detritos voando. Uma loira com aparência selvagem emerge da explosão e começa a avaliar Dini e Irina de uma forma bem inadequada. E ela exige saber por que eles vieram. Para a surpresa deles, a mulher excêntrica à sua frente se apresenta como a própria Verda, a lendária maga.
Então, uma vez que a cúpula é reparada, ela os recebe lá dentro e começa a fazer perguntas depois que Art explica suas circunstâncias de viagem no tempo, mas ela promete ajudar, pois está animada com a história à medida que ela se torna mais emaranhada. De repente, Sylphie irrompe e persegue Verda por todo lado, e todos assistem em descrença até que Lydia entra na sala. As garotas ficam impressionadas com sua beleza divina, mas Ard fica chocado ao vê-la depois de todo esse tempo. Então, Lydia agarra Verda e a ameaça por não ter enviado reforços, mas Verda rapidamente desvia a culpa, sugerindo que ela leve Ard e as garotas. Lydia as encara, e imediatamente foca na figura robusta de Ginny. Percebendo que Ginny é uma súcubo, Lydia a puxa e começa a brincar com ela, forçando Ard a intervir e dizer a Lydia para agir de acordo com sua idade. Divertida, Lydia o desafia para uma luta, e ele aceita. Lá fora, ela não perde tempo lançando socos brutais que Ard bloqueia. Ela segue com um chute e ele desvia. Ela joga areia nos olhos dele, acerta um chute esmagador em sua mandíbula e enterra um golpe em suas costelas que o faz colidir com a pedra. Ard se levanta e decide levar a sério. Ele avança com um soco, mas ela defende com a cabeça e o lança com um gancho. No ar, ele revida com um chute que estala a mandíbula dela e a derruba. Eles continuam trocando golpes pesados, ambos se recusando a cair até que o sol começa a se pôr e a exaustão toma conta. Ard se força a ficar de pé e se afasta quando Lydia pergunta se ele lutará ao lado dela. As palavras dela despertam uma memória dentro de Ard de seu lado mais gentil. Ard se vira e pergunta se ela pode arranjar um encontro com Barbatos e Lydia concorda, mas apenas se ele o merecer, realizando algo. Ard concorda e Lydia acaricia a cabeça dele antes de ir embora, deixando-o a relembrar seus antigos duelos. À noite na vila de Lydia, Ginny relaxa no banho quando a própria Lydia aparece, tentando ser atrevida com ela. Enquanto isso, Ard está descansando em seu quarto quando Latima aparece para entregar a notícia de que Lydia lhes concedeu permissão para ficar indefinidamente. Assim que ela sai, ele se sente oprimido pela culpa, ainda assombrado por memórias do que ele fez a Lydia em sua vida passada. Dias depois, no campo de batalha, Irina fica ansiosa com a segurança deles, mas Ard a tranquiliza, explicando que estão posicionados na retaguarda para oferecer apoio às tropas da linha de frente. Enquanto ele estuda a formação, ele percebe que estão lutando pelo controle do plano de Aurélia, que os demônios tomaram. Eles iniciam o ataque e Irina e Ginny fornecem apoio da retaguarda até que uma explosão ilumina o campo, seguida por um raio que dizima um grupo de soldados. O ataque repentino é liderado pelo comandante Bulgan, que continua a eletrificar as forças restantes. O batalhão de Lydia e Sylphie consegue esmagar as tropas demoníacas e se prepara para invadir o castelo inimigo. Mas Lydia fica inquieta, percebendo que algo está errado. Sua suspeita é confirmada quando um cadete corre para relatar o caos irrompendo na retaguarda e Bulgan está lá. Enquanto isso, Bulgan se aproxima de Ard e das garotas, pronto para atacar, mas Ard aciona uma mina terrestre mágica, transformando Bulgan em porco assado. Lydia e Sylphie chegam bem a tempo de encontrar Bulgan já derrotado. Ard assume que ele era apenas mais um NPC bobo, mas Lydia revela que ele era o comandante que eles estavam querendo derrubar. Impressionada, ela diz que finalmente é hora de Ard conhecer Barbatos. No dia seguinte, eles viajam em carruagens em direção ao castelo e as garotas estão vibrando de excitação. Lá dentro, elas ainda estão maravilhadas com tudo, enquanto Sylphie insiste sem rodeios que a vila de Lydia é muito mais impressionante. Assim que Ard começa a questionar como é suspeitosamente fácil encontrar Barbatos, uma bola de fogo gigante vem voando em direção a eles. Ard instantaneamente cria uma barreira para proteger a todos. Da fumaça, Alvarto emerge, elogiando o poder de Ard e desafiando-o, e Lydia intervém para responder ao desafio dele, mas ele expressa que seu interesse está em Ard, não em Lydia. Antes que as tensões aumentem, uma poderosa aura divina inunda a sala, e Varvatos entra. Sua mera presença faz Ginny desmaiar. Ele ordena a Alvarto que recue, ameaçando aniquilá-lo se não o fizer. Alvarto se retira, deixando-os sozinhos. Depois de olhar para Irina e Ginny, que parecem atordoadas, Barbatos os convida a segui-lo até a sala do trono. Uma vez sentados, seus ajudantes reais se aglomeram para servi-lo, mas ele os dispensa com um gesto. Irina e Ginny começam a sussurrar sobre como o Lorde Demônio é bonito, mas estando no passado, Barbatos questiona ser chamado de Lorde Demônio. Ard disfarça e explica que é um termo moderno usado para se referir a ele, mas Barbatos admite que nunca ouviu falar de tal título, e em vez disso, fala de outro ser conhecido como o Lorde Demônio. A ficha cai para Ard que Barbatos ainda não se tornou o Lorde Demônio neste período de tempo. De volta à cúpula de Verda, o grupo debate como essa linha do tempo mudou tão drasticamente, e Verda sugere que a história pode já ter se transformado em realidades alternativas. Lembrando-se do aviso enigmático do deus que encontraram antes, Ard começa a suspeitar que este outro Lorde Demônio que Varvatos mencionou poderia ser a própria ameaça sobre a qual foram avisados. As garotas ficam esperançosas, pensando que tudo o que precisam fazer é derrotar o atual Lorde Demônio para voltar para casa, mas Verda esmaga essa esperança, explicando que o atual Lorde Demônio é imensamente poderoso, tanto que até Varvatos lutou contra ele e conseguiu ascender ao poder rapidamente.
Consideram pedir ajuda a Barbatos, mas Ard sabe que tal favor não virá fácil. Ele sugere que eles se provem primeiro, derrubando mais inimigos. Nesse momento, Lydia irrompe, convocando Ard para uma missão, que ele aceita sem hesitação. Mais tarde, ele está caminhando por uma floresta densa com ela, Sylph e uma pequena equipe para o próximo objetivo deles. Lydia menciona que deixar as garotas para trás foi sábio, pois o alvo deles é Mevalas, e o nome em si envia um arrepio por Ard. Quando Sylph pergunta se ele o conhece, ele se faz de desentendido, então ela explica. Mevalas é um arquidemônio de alto escalão. No entanto, Ard se lembra muito bem, pois Mevalas teve um papel na razão pela qual Ard teve que tirar a vida de Lydia. Mas quando Lydia o verifica, ele não diz nada. Ao chegarem à fortaleza do demônio, Sylph e o esquadrão se preparam para confrontar o exército esquelético. Ard, no entanto, libera um poderoso feitiço de vento que os oblitera em segundos. Lydia o verifica mais uma vez antes que eles se preparem para entrar, mas então, o castelo inteiro irrompe em chamas. Lá dentro, eles descobrem os restos de demônios e soldados, igualmente, queimando até virar cinzas. De repente, a cabeça decepada de Mevelos rola pelo chão. Uma figura em armadura imponente sai, afirmando ser o atual Lorde Demônio, e com uma ameaça calma, declara guerra a Varvatos e desaparece. No dia seguinte, o Conselho dos Sete, junto com Varvatos, realiza uma reunião, e até Ard e seus companheiros participam de um encontro com eles. Desde o início da reunião, o Conselho mostra seu descontentamento com a presença de Ard e das garotas, mas Varvatos não perde tempo e relata os triunfos recentes de Ard antes de apresentar a missão de derrotar o Lorde Demônio e desmantelar seu castelo. Tudo em um único dia. O anúncio agita a sala. Um membro do Conselho questiona se Varvatos planeja enviar os 4 reis celestiais. Varvatos confirma que sim, e que ele também se juntará à luta. Alvarto e Lydia estão visivelmente empolgados com a ideia de vê-lo em ação novamente, mas o resto do conselho se opõe veementemente. Eles discutem e protestam, mas Varvatos permanece firme em sua decisão. Então Ard levanta uma preocupação crucial. Se Varvatos tem um plano para neutralizar a imortalidade do Lorde Demônio, mas ele diz que é segredo. Após a reunião, Ard encontra Latima e pergunta sobre Lydia. Ela explica que Lydia foi informar as tropas sob seu comando. Assim que ela sai, Ard se senta tentando mapear mentalmente o crescente número de mudanças divergindo da linha do tempo histórica, e é então que o Lorde Demônio aparece de repente, confrontando-o diretamente. Ele diz algo sinistro, insinuando que Lydia deve sofrer novamente para que a linha do tempo seja restaurada. Ard finge não entender, mas o Lorde Demônio percebe e manda ele parar de fingir, pois são a mesma pessoa. Ard não entende, até que o Lorde Demônio remove seu capacete, revelando ser outra versão dele, alguém que viveu uma vida muito mais trágica. Ele também foi Barbatos, mas ao contrário de Ard, perdeu tudo o que amava. Para lidar com isso, ele abandonou seu nome e tentou fugir da dor. Ele se senta e começa a explicar que, assim como Ard, encontrou o mesmo pequeno deus que lhe ofereceu uma chance de voltar ao passado e sua missão era salvar Lydia. Ele sabe que Ard também quer isso, e propõe que trabalhem juntos para ter sucesso. Ard se pergunta se Barbatos sabe, e o Lorde Demônio zomba, pois despreza Barbatos e o culpa pela morte de Lydia. Ard fica confuso sobre por que está lutando contra Barbatos se o objetivo é salvar Lydia, e o Lorde Demônio revela a verdade, que o Deus fez de destruir Barbatos e o mundo seu propósito divino. Ard pensa, como a destruição em massa ajuda Lydia, e o Lorde Demônio se aproxima, lembrando-o de como Lydia morreu no passado. Ard tem um flashback da batalha final, uma aposta desesperada com Lydia que terminou em fracasso. Enfurecido, o Lorde Demônio o agarra e pergunta por que Ard não assumiu o risco. Ele então relata como Lydia se tornou uma ameaça e teve que ser eliminada, algo que o quebrou tão profundamente que ele tirou a própria vida para reencarnar. Mas ele renasceu como Ard, apenas para sofrer de novo. Agora, ele quer se tornar a ameaça suprema, forçando Lydia a acabar com ele para garantir que ela sobreviva. Ele oferece a parceria mais uma vez, e Ard pensa nas garotas, seus aliados, seus amigos. Assim que ele está prestes a responder, a voz de Lydia dentro dele o interrompe. Ele hesita, e o Lorde Demônio entende, então lhe dá 3 dias para decidir, e então desaparece. Pouco depois, Latima acompanha Ard para o café. No caminho, ele testa a lealdade dela a Lydia, e sem hesitar ela diz que daria a vida por ela. À mesa, Lydia repreende Ard por se atrasar. Sylph exige mais comida, levando Irina a apontar o quanto ela come. Sylph se defende, alegando que seus pequenos planos precisam de combustível. Enquanto Ard se senta, perdido em pensamentos, Ginny percebe. Ela pergunta se ele está bem, e ele de repente se lembra de quando ela questionou se ele era o demônio na academia. Então Lydia o atinge com seus melões e declara que passarão o dia juntos. Ele a segue pela cidade enquanto ela testa tudo o que pode e flerta com toda mulher atraente à vista, quando ela tenta envolvê-lo num ménage à trois. Isso vira uma discussão, depois escala para uma briga de socos, e a multidão assiste enquanto ambos desabam de exaustão. Deitada ali, Lydia pergunta se lutar o ajudou a clarear a mente.
Surpreso por ela ter notado, Ard pergunta o que ela faria se fosse forçada a fazer um grande sacrifício. Ela muda de assunto e pergunta se ele ainda se lembra da magia de voo antes de levá-lo a um deserto estéril, antes de uma cidade próspera. Fantasmas aparecem, acusando-a de destruir suas vidas. Depois que eles desaparecem, Lydia confessa que a cidade era um reduto de demônios há muito tempo, que ela havia sido ordenada a retomar e tomou o castelo. Noite após noite, demônios atacavam, e para proteger suas tropas, ela os massacrou a todos, mas, embora tenha vencido, a culpa permanece. Ard tenta tranquilizá-la de que eram inimigos, mas Lydia insiste que a linha entre eles e humanos não é tão clara. Ela revela seu plano, que pretende morrer, mas em seus próprios termos. Ela sonha com um mundo pacífico, seguro de ameaças, e quer que Ard pare de tentar salvá-la. Ela não quer um fim dramático, apenas um comum que possa expiar seus pecados. Ao voltarem para a vila, ela pede a Latima para preparar uma refeição. As outras garotas imediatamente a interrogam sobre onde tinham ido. Lydia dá grampos de cabelo a Ginny e Irina como desculpa, e dá um tapa em Sylphie para silenciá-la. Então convida Ard para beber com ela. 3 dias se passam e a batalha começa. Verda libera seu titã mecânico, abrindo caminho pelas forças demoníacas. Olivia e sua unidade são impiedosas, derrubando inimigo após inimigo. Ard protege as tropas de dragões que cospem fogo. Alvarto, entediado, lança círculos de magia selvagem, eletrocutando tudo por perto, até que Varvatos transforma a magia em buracos negros que devoram os dragões. Em outro lugar, Sylphie e Lydia lutam pelas fileiras inimigas, perguntando-se para onde Ard desapareceu. Enquanto isso, ele está com o Lorde Demônio novamente, dando sua resposta. E lembrando as palavras de Lydia, ele recusa a oferta. Sem hesitar, o Lorde Demônio ataca, e Ard desvia de uma barragem de explosões e contra-ataca, mas seu feitiço mal arranha a armadura. O Lorde Demônio usa uma mina mágica, e enquanto Ard salta, ele é cercado por círculos mágicos, mas os neutraliza com facilidade. Ele revida prendendo o Lorde Demônio num campo de gravidade, esmagando-o com força crescente, mas o Lorde Demônio o estilhaça. Ambos pausam reconhecendo sua força igual. Então o Lorde Demônio sorri e diz que por saber que seria um impasse entre eles, escolheu o dia da batalha para pedir sua resposta. Na vila, Irina e Ginny ficam cansadas de serem deixadas de fora da ação. Em frustração, elas se preparam até que Ginny, numa tentativa de aliviar o clima, muda de assunto, levando a um debate acalorado sobre Ard e seu harém de ex-namoradas. A discussão delas desaparece quando Latima aparece com notícias urgentes. Ard lhes confiou uma tarefa crítica. Enquanto o trio corre pela floresta, Latima explica que Ard descobriu o segredo por trás da imortalidade do Lorde Demônio e precisa que elas se infiltrem no castelo. Então, ela revela a verdade. O Lorde Demônio está usando uma técnica de separação de alma, escondendo sua alma num recipiente externo, e ao mantê-la separada, ele garante que seu corpo físico possa ser destruído sem consequências. Ard acredita que o recipiente está escondido dentro do castelo, e ele quer que elas o destruam, enquanto a batalha em curso é apenas uma distração para permitir-lhes acesso por um caminho oculto. Nesse instante, Latima sente perigo e as empurra, mal desviando de um ataque. Ela está ferida, mas insiste que sigam em frente enquanto ela conterá a emboscada. Enquanto isso, o campo de batalha ferve. O mech imponente de Verta está obliterando as linhas inimigas, e quando demônios atacam de cima, ela contra-ataca com canhões de plasma gêmeos, explodindo-os no céu. Alvarto e Olivia prosperam no caos, abrindo caminho pela horda demoníaca com facilidade. Sylphie, no entanto, procura desesperadamente por Lydia, que misteriosamente desapareceu no meio da batalha. Quando Irina e Ginny chegam ao local do Vaso da Alma, elas se preparam para destruí-lo, apenas para serem pegas numa armadilha. Elas são subitamente contidas em cruzes, e Latima, de pé diante delas, revela sua traição, e que a missão era uma farsa. Através de uma projeção mágica, Ard assiste incrédulo enquanto o Lorde Demônio o cumprimenta, fingindo estar feliz em ver as garotas novamente. Ele oferece a Ard uma escolha, juntar-se a ele para que as garotas sejam poupadas. Quando Ard questiona a alternativa, o Lorde Demônio afirma que deixaria as garotas irem, enquadrando a oferta como uma desculpa conveniente para Ard desertar. Ard recusa, e o Lorde Demônio insiste, lembrando-o de sua dor compartilhada pela morte de Lydia, e jurando queimar o mundo para trazê-la de volta. Ele avisa que o exército de Varbatos destruirá o castelo, colocando as garotas em perigo, e insiste que ficar ao lado dele é a única opção de Ard. De volta ao castelo, Irina exige respostas de Latima, mas a traidora afirma friamente que as garotas não eram nada mais que peões, ferramentas para manipular Ard. Ginny insiste para Irina parar de tentar argumentar com ela e focar na fuga. Latima zomba delas, lembrando-as de que sua magia foi selada, mas as garotas têm um último trunfo na forma do treinamento de controle de mana de Ard. Juntas, elas liberam seu poder e estilhaçam as amarras.
Latima responde invocando uma horda de demônios para detê-las. Mas antes que elas se choquem, Lydia irrompe e aniquila a ameaça sem esforço. Ela revela que os grampos de cabelo que deu às garotas eram na verdade rastreadores e diz que as estava observando. Ela confronta Latima pedindo-lhe para parar com essa loucura. Mas Latima insiste que está tentando salvar Lydia. Mais demônios surgem e Lydia os derrota com facilidade, nocauteia Latima com um soco no estômago e então destrói o vaso da alma. Ard, observando tudo se desenrolar, diz ao Lorde Demônio que acabou, mas o Lorde Demônio se recusa a ceder, tentando mais uma vez convencer Ard, insistindo que seu desejo de salvar Lydia nasceu do amor, não da culpa. No entanto, Ard não está convencido e ele chama o Lorde Demônio de um fraco sem espinha que só quer redenção por ter abandonado Lydia no passado. Suas ideologias se chocam e ambos liberam seu verdadeiro poder, lançando-se num duelo violento. Enquanto seus golpes colidem, o Lorde Demônio recorda sua última discussão com Lydia durante seu tempo como Varvatos. Naquele dia, ela havia se enfurecido contra o Tratado de Paz com os demônios, exigindo sua destruição total. Varvatos havia defendido o tratado, alegando que era a única chance da humanidade, e Lydia se recusou a ceder. A discussão deles escalou, terminando com ela saindo furiosa para lutar sozinha no que se tornou sua batalha final. A memória enche o Lorde Demônio de fúria, e ele domina Ard numa carga brutal. Enquanto se prepara para desferir um golpe fatal, o espírito de Lydia intervém, segurando o tempo suficiente para Ard contra-atacar com um golpe poderoso. Ferido e desabando, o Lorde Demônio implora a Ard uma última vez, confessando que só após a morte de Lydia percebeu que a amava de verdade. Mas Ard não mostra simpatia, e com fria resolução ele crava sua espada no coração do Lorde Demônio, encerrando tudo. No rescaldo, Ard e as garotas começam a desaparecer. Lydia aparece diante deles e pergunta se seu sacrifício importou, e eles a tranquilizam, dizendo que significou tudo, pois alcançou a paz que Lydia desejava. Ela sorri, dá-lhes um abraço de despedida e envia uma mensagem para Ard. De volta ao campo de batalha, Barbatos sente uma mudança repentina no fluxo de magia. Um soldado chega para confirmar a derrota do Lorde Demônio. E enquanto os soldados aplaudem, Barbatos interrompe a perseguição aos demônios restantes e anuncia a vitória. Enquanto Ard flutua pelo vazio, ele encontra o pequeno e enigmático deus mais uma vez. Ard pergunta quem ele é, mas o ser apenas oferece uma garantia críptica de que estão do mesmo lado. E isso é tudo o que Ard precisa saber. No instante seguinte, Ard acorda dentro da carruagem. Sylphie os repreende por cochilarem a viagem inteira, mas Ard rapidamente nota algo. As garotas ainda usam seus grampos de cabelo, a cena parece um sonho, e assim que descem da carruagem, Irina se aproxima dele e transmite as últimas palavras de Lydia, que ela sempre será sua melhor amiga, então ela corre para se juntar a Ginny. Observando-as partir, Ard sente um leve empurrão e vislumbra o espírito de Lydia uma última vez, sorrindo, gesticulando em direção às garotas e então desaparecendo entre as estrelas.